De acordo com Sartre, o existencialismo pode ser resumido na seguinte máxima: existência precede a essência. E uma vez mais, o ateísmo dele aqui vai ter importância para a gente entender o que exatamente isso significa. Comece considerando situações nas quais um objeto é criado por um ser inteligente. Imagina, por exemplo, que eu esteja nesse momento criando o grampeador. Não existem grampeadores e eu vou ser o inventor do grampeador. A primeira coisa que eu vou fazer, é claro, é começar a idealizar que tipo de objeto eu quero criar. Eu quero um objeto que me permita juntar as folhas, mas que seja mais permanente, talvez, do que um clips, né? E que não seja cola. Talvez eu queira usar hastes de metal para pregar as folhas, eu quero que ele seja automático, enfim, eu vou pensando no conjunto de funções que eu quero para esse objeto, no conjunto de propriedades que eu quero que ele tenha e etc. Eu vou formando um conceito do objeto antes mesmo de haver qualquer objeto que satisfaça aquele conceito. Eu vou tendo em mente uma pré-definição daquele objeto. O que acontece então nesse caso? No caso do grampeador, por exemplo, a essência do grampeador precede a existência dele. Por quê? Porque existe já um conceito de grampeador, uma definição de grampeador, uma natureza do grampeador, mesmo antes de existir qualquer grampeador no mundo. Quando um objeto vem à existência, a gente então analisa, decide se ele é um grampeador ou não, de acordo com se ele satisfaz ou não aquela definição que já existe. Então, no caso do grampeador, a essência do objeto precede a existência do objeto. Agora, Sartre está convencido de que os teístas, aqueles que acreditam na existência de Deus, veem o ser humano da mesma forma, de uma forma similar, tá, ao grampeador do nosso exemplo. Qual que seria, de acordo com ele, a imagem cristã? A imagem cristã, então, é de um ser inteligente, Deus, que antes de criar o ser humano, formou um conceito de ser humano na cabeça, formou uma definição, uma natureza humana na cabeça e depois criou o ser humano. Se isso for verdade, então, a essência do ser humano precede a existência dele. Antes de nós virmos a existir no mundo, já havia uma natureza humana, um conceito de ser humano, uma essência humana. É claro, uma vez que Sartre rejeita a existência de Deus, ele pensa que a gente deve também rejeitar essa imagem. E ele acredita que isso nos compromete com a tese de que não há uma natureza humana, não há um conceito de humano nem nada disso. Ou seja, nós estamos jogados aqui no mundo sem uma pré-definição do que é para gente ser humano, sem uma natureza humana pré-existente ou qualquer coisa desse tipo. Nós primeiro existimos e depois temos de determinar uma natureza para nós próprios. E cabe a cada indivíduo determinar aquilo que ele vai se tornar. Cada indivíduo é inteiramente responsável por determinar o que ele vai se tornar e que tipo de imagem do que é o ser humano ele vai adotar ou qualquer coisa desse tipo. Isso aqui tem a ver com a tese da liberdade radical que o Sartre defende, mas a gente não precisa se aprofundar nela, não. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre ela. Nosso objetivo aqui é discutir a tese dele de sentido da vida. Bom, então o que acontece? Sartre pensa que ao rejeitar a imagem teísta do mundo, a gente deveria aceitar que no caso do homem ocorre o oposto do que ocorre no caso do grampeador. O homem primeiro existe, depois ele tem uma natureza. A existência do homem, do ser humano, precede a essência do ser humano. Isso é bastante claro, os exemplos que ele dão são bastante claros, imagino que não haja uma grande dificuldade de entender isso. Mas vale a pena notar que essa perspectiva levanta alguns problemas. Tá? A primeira delas é que ela é um pouco, digamos, anacrônica. O Sartre pensa que tentar rejeitar o teísmo, né, a ideia de que Deus existe, e manter a ideia de uma natureza humana não seria plausível. Ele acredita que as pessoas que rejeitam o teísmo, mas mantêm-se acreditando no que existe uma natureza humana, estão, na verdade, concedendo demais ao teísmo, ou estão tendo um pensamento meio que teísta disfarçado, ou algo assim. Isso é meio anacrônico, porque o Sartre parece estar pensando que a ideia de natureza humana é um produto do teísmo. E isso não é verdade. Mais especificamente, um produto do cristianismo. E isso não é verdade.
É fácil mostrar que isso não é verdade. Platão e Aristóteles já falavam em natureza humana no século V e IV a.C. Então é importante perceber que a ideia de uma natureza humana não é um produto do cristianismo, tá? Ela já existia, já estava em discussão muito antes, na verdade, do surgimento do cristianismo. O segundo ponto é que Sartre parece considerar que a existência de Deus é uma condição necessária para que haja uma natureza humana. Mas isso novamente não é claro. Não é muito difícil ver que não é claro, não. Imagina assim, vocês todos concordam, imagino que a natureza da água é a sua estrutura química. Então, a natureza da água é a estrutura H2O. A gente pode assumir isso aqui. Então, o que acontece? Todo mundo pode concordar que a água tem uma natureza, né, que é revelada por sua estrutura, mas a gente precisa aceitar que essa natureza só existe se Deus existir? Aparentemente não. Pode ser que Deus exista, tudo bem. Pode ser que Deus não exista também, tudo bem. Mas em qualquer dos casos, a natureza da água vai ser a sua estrutura. Deus exista ou Deus não exista, em qualquer um dos casos, a natureza da água vai ser a sua estrutura. Então não parece que a água tem uma natureza somente quando Deus existe. Parece que mesmo se Deus não existisse, a água teria a natureza que ela tem, H2O. O mesmo pode ser dito, né, aqui, o mesmo pode ser dito, alguém poderia tentar dizer o mesmo acerca do ser humano. Alguém pode dizer, olha, não, existe uma natureza humana, existe um conceito de humano, e esse conceito existe independentemente de Deus existir ou não. Não é muito claro por que a gente deveria aceitar a imagem de Sartre, que para haver uma natureza humana tem de haver um ser inteligente antes que formou um conceito em sua mente. Assim como não é necessária a existência de um ser inteligente que formou o conceito de água para que a natureza da água seja H2O, aparentemente não seria necessário a existência de um ser inteligente para que haja uma natureza humana. Eu não estou dizendo aqui que o Sartre está errado, que a gente deve rejeitar a tese dele ou qualquer coisa do tipo. Estou dizendo que o argumento dele levanta certas dúvidas, deixa certas coisas em aberto, e isso vale a pena notar, vale a pena ficar de olho nisso aí.